Toda mudança acontece através do desejo intenso de querer uma vida mais livre, confortável, tranquila e saudável. A mudança acontece quando você não aceita mais a sua realidade e decide mudar. Bem-vindo ao canal Cristiano na área. Eu sei que você não me pediu conselho, mas eu vou dar assim mesmo. Eu acredito na mudança. A humanidade está aí para provar isso. Todas as vezes que a gente decide mudar, a gente se enche de capacidade. A gente busca os meios necessários para que isso aconteça. Eu acredito e sempre acreditei que quando você tem o desejo de alcançar alguma coisa, você consegue, porque você se empenha. Eu perdi muito tempo da minha vida tentando ajudar as pessoas e descobri, depois de tanto tempo perdido, que as pessoas que realmente querem mudar e que aceitam a ajuda são aquelas que vêm até você. Aprendi também que conselhos é quando a pessoa vem até você e os pede, não você deliberadamente dar, como eu estou fazendo aqui agora. Quando a gente faz isso aqui, a gente está dando a nossa opinião pessoal, a nossa opinião particular do que a gente acha, do que a gente pensa, do que a gente acredita. Na maioria das vezes as pessoas não aceitam isso de bom grado, recebem de forma agressiva, como se nós estivéssemos ofendendo. Outros compreendem, entendem e recebem de uma forma positiva, de forma válida, né? Aplicar na vida literalmente. Por que eu estou falando tudo isso? Eu fui completamente responsável com a minha vida, nas minhas escolhas. Eu vou ser muito taxativo aqui em tocar nesse aspecto das minhas escolhas. Eu acho que o canal ele vai trabalhar muito nessa questão do aconselhamento sobre escolhas. Eu quero ajudar as pessoas a fazerem escolhas melhores. Eu quero ajudar as pessoas a pensarem de forma coerente, de forma racional, para que façam boas escolhas, principalmente os jovens. Eu não tive orientação suficiente e acredito que isso tenha sido um dos maiores empecilhos que fizeram com que eu tomasse decisões erradas, fizesse escolhas ruins, não tivesse objetivos. Por quê? Porque eu nunca fui orientado. Eu nunca fui orientado sobre objetivos, sobre metas, sobre desejos. Nunca me perguntaram o que eu queria ser quando crescer. No geral, eu acho que esse é o papel do adulto, gerenciar isso. Essa é a minha opinião a respeito disso. Eu posso estar enganado? Claro que posso estar enganado. Eu não sou dono da verdade. Então, eu acredito que quando você toma uma decisão de não querer mais uma coisa, você muda. Você busca os meios para que isso aconteça. E eu passei a minha vida inteira me lamentando, colocando a culpa nas outras pessoas pelas escolhas ruins que fizeram por mim ou que eu mesmo tomei. E eu vejo o exemplo do empresário, né, o Flávio Augusto. Era pobre, decidiu que não queria viver como CLT, né? Decidiu que não queria viver como assalariado. Eu acho que nem existia esse termo CLT na ocasião em que ele decidiu empreender. O Rick Chester também conta a história dele. Eu li os 2 livros dele. Sensacional a história de vida dele. O cara que veio da miséria absoluta, né? E lutou contra tudo, contra preconceito, contra discriminação, contra a miséria, contra a dificuldade, enfim, contra a fome. Ele lutou contra muita coisa. Se todas aquelas histórias que ele conta são verídicas, eu acredito que são, ele é um ótimo exemplo de que se você tiver garra e força de vontade, você consegue. Eu me lembro da história da cama que ele comprou. Ele disse que dormiu uma noite, né? Ele alugou uma casa e não tinha nada, só a mochila dele com algumas roupas, uma toalha, e ele dormiu no chão frio. E ele disse que aquela seria a primeira e última noite em que ele dormiria naquele chão
que ele ia comprar a cama dele e assim ele o fez, né? Ele saiu de manhã com esse propósito na cabeça e de tarde ele chegou em casa e conseguiu dormir na cama dele. É impressionante a forma com a qual ele conseguiu realizar esse feito. Isso só prova que quando você realmente quer, você busca os meios necessários para isso. E o Flávio Augusto, o Rick Chester e tantos outros que tem aí é exemplo disso, né? A vida está aí com milhões e milhões de exemplos. Aqui a plataforma do YouTube tem dezenas, se não, acredito, centenas de exemplos como esse, de pessoas que não desistiram, que decidiram mudar a sua história, decidiram mudar a sua vida, dar um rumo diferente à vida deles. Eu sempre busquei procurar um bode expiatório, né? Eu sempre busquei culpar alguém pelos meus fracassos, pelos meus erros, né? Ainda me pego de vez em quando fazendo isso, porque vícios você não larga com facilidade, né? Os vícios vêm junto com você, os traumas, as frustrações, os fracassos, tudo isso vem junto na bagagem com você. E até você alcançar maturidade suficiente para entender que você é responsável pelas coisas que você escolhe, meu irmão, aí você gasta um tempo terrível. Eu perdi quase 30 anos da minha vida fazendo bobagem, sabe? Fazendo merda. Eu nunca usei o meu tempo ao meu favor, porque eu tive uma criação difícil, eu fui doutrinado a cuidar de pessoas e acredito que esse tenha sido o maior empecilho para que eu evoluísse, porque eu me considero um cara curioso. Eu não me considero inteligente, não, mas eu me considero um cara curioso, esforçado, e quando eu desejo realmente alguma coisa, se eu tiver o espaço e conseguir as ferramentas necessárias, né? Tempo, dinheiro, se for algo que dependa, porque na grande maioria tudo depende de dinheiro. Então, se eu tiver o dinheiro, se eu tiver o tempo, eu me capacito e consigo. Eu posso não conseguir talvez o melhor, mas eu consigo. Eu já provei isso para mim diversas vezes, que eu sou capaz. E o que me travou foi isso, foi ficar julgando as pessoas, ficar culpabilizando as pessoas o tempo todo e nunca assumir de verdade a minha responsabilidade pelo meu tempo, pelas minhas escolhas. Eu culpei meus pais a vida inteira por não terem me orientado e até hoje eu me pego fazendo isso. Acho que ficou plantado na minha cabeça isso. E não vai ser algo que vai ser fácil de tirar. E por que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando muito de mim. E vocês devem estar dizendo, pô, esse cara tá falando muito dele, não conheço nada dele, não sei quem ele é. E de fato, realmente, têm razão. E o propósito desse canal é justamente isso, é usar as minhas falhas, os meus fracassos e os meus erros para tentar orientar vocês de alguma forma, dizer a vocês o que vocês não devem fazer. E eu devo começar dizendo que você arranjar alguém para culpar pelos seus fracassos, você só vai perder tempo. E tempo é algo precioso, tempo é algo que vai e não volta mais. Tempo é artigo de luxo, por assim dizer. E é de fato, de verdade. Porque tempo é vida, né? Amanhã já não é mais hoje, né? O que você tinha que fazer hoje, você fez. O que você tinha que fazer hoje, você não faz amanhã. Você faz hoje. O tempo de hoje não pode ser usado amanhã. Só pode ser usado hoje. E isso é incrível. Nós somos pessoas, seres temporais. E o nosso tempo vai passando. Vai passando. Se você gasta o seu tempo, que é precioso, com algo inútil, com decisões erradas, com escolhas
infantis ou mal pensadas ou até mesmo mal orientada, então você gasta algo que é muito precioso que você não terá mais como recuperar, que é o seu tempo. Então eu estou aqui para tentar te ajudar a não gastar mais o seu tempo de forma irresponsável. E é claro, isso só depende de você querer ouvir o conselho, absorver, né, refletir, engolir um pouco do orgulho, porque eu passei a minha vida inteira sendo orgulhoso também. As pessoas às vezes tentavam falar alguma coisa e eu, por estar cego, por achar que os meus pais eram responsáveis, ou fulano ou Bertrana não muda e tal. Então você fica cego porque você está sempre buscando alguém para culpar, né? Você está sempre buscando alguém para se ocupar. E acaba que você perde seu tempo. E depois o que é que acontece? Você se frustra por aquela pessoa não ter seguido suas orientações, por não ter obedecido. E acaba que ninguém te pediu para fazer isso. E você não é obrigado a estar com as pessoas para ajudá-las, né? A gente só ajuda quem quer ser ajudado, né? Eu desperdicei a minha juventude toda com relacionamentos frustrados e fracassados, né? Meu casamento mesmo, por último agora, é prova disso, que eu fracassei. Eu fracassei como esposo, fracassei como ser humano. Hoje eu sou pai de uma menina de 4 anos e eu não quero fracassar com ela também, né? O YouTube aqui é, para mim, mais do que um refúgio. Para mim, o YouTube aqui é a minha carta na manga, por assim dizer, porque eu decidi adquirir uma habilidade, uma profissão. Eu quero tratar isso aqui como uma profissão, como um trabalho. E os meus patrões, por assim dizer, são vocês, as pessoas que eu quero ajudar, né? Que eu quero ajudar. Gente, eu gostaria de fazer um comentário aqui, bem breve, que eu, sinceramente, eu tô apaixonado por meu microfone. Isso aqui é uma aquisição nova para o canal. Tem pouco menos de 2 semanas que eu adquiri esse microfone. Ele é espetacular. E para vocês aí que tá querendo abrir um canal no YouTube, já tem um planejamento, vá por mim. Eu sofri demais com os áudios dos meus vídeos. Eu estava sempre insatisfeito e eu queria algo melhor. Eu gastei um dinheiro com um microfone que não me obteve o resultado que eu queria. Não foi por isso que eu parei, né? Mas esse foi um dos grandes motivos, né? O maior motivo de eu ter dado uma estagnada no canal foi justamente os problemas que eu tive com os aparelhos de celular, que eu não estava conseguindo gravar. Não estava conseguindo fazer uma edição limpa, rápida, estava gastando muito tempo, fazendo o mesmo trabalho 3, 4 vezes, porque os celulares que eu tinha não estava me ajudando. Tem até um vídeo aqui no canal já explicando sobre isso, que é o vídeo sobre a prestação de contas, né? Mas eu gostaria de indicar a vocês esse microfone, que é o Fifine AM8. É excelente, é baratinho, comprei ele agora na promoção. Paguei menos de R$ 250 nele, é perfeito. Aproveitei essa Black aí e comprei, está maravilhoso. Então eu quero indicar para aqueles que estão querendo começar já com áudio limpo, com áudio maravilhoso. Vocês mesmos podem constatar isso aí. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se vocês comprarem pelo meu link, vocês não vão estar pagando nada a mais por isso. E você vai estar me ajudando, né? Vai estar me ajudando e ajudando o canal
porque me ajudando, vocês vão me ajudar no meu trabalho, eu vou melhorar os equipamentos que eu ainda preciso de algumas coisas, mas eu vou continuar com o que eu tenho, porque agora eu entendi que isso aqui é importante para mim. Eu amo fazer isso. É algo que eu descobri que eu amo de verdade fazer. Mas sem mais delongas, vamos voltar para o vídeo. Eu quero dizer para vocês que a melhor forma de vocês ocuparem o seu tempo de forma coerente e responsável, não irresponsável, mas responsável, é você tendo propósito. Propósito, destino, prioridades, chame lá como vocês quiserem chamar, mas vocês precisam ter ambições claras. O que é ambição é diferente de ganância, tá? Ganância é uma coisa ruim, ambição é uma coisa legal. Ambição te move, ambição te põe em ação. A ambição faz com que você queira alcançar aquela meta, aquele objetivo, aquele propósito. Então, tenha ambições claras. E quando eu falo ambições claras, estou falando que você precisa ter um plano alcançável, um plano atingível, onde você possa saber qual o caminho que você vai trilhar e alcançar, né? Chegar até ele com honra, né? Sem muita dificuldade, sem muitas frustrações. Para que vocês não tenham que se lamentar para o resto da vida e nem culpar as outras pessoas por suas frustrações ou seus fracassos. Entenda uma coisa, frustração todos nós sempre teremos, porque a frustração ela faz parte da expectativa. O que é expectativa? Você espera algo das pessoas, você espera gratidão, você espera quando você ensina algo para alguém, seja uma criança ou um adulto, você espera que aquela pessoa pegue aquele ensinamento e faça um proveito com ele, né? Então você cria expectativas na relação, né? Na relação de namoro, de casamento. Você cria expectativas, você espera que aquela pessoa seja fiel, que aquela pessoa seja legal, que ela cuide de você, que ela te respeite, que ela te ame. Então, quando alguma dessas expectativas não são correspondidas, por exemplo, quando a pessoa te trai, você se frustra. Quando a pessoa te desrespeita, você se frustra. Quando aquela pessoa não é aquele ideal que você desenhou na sua cabeça, você se frustra. A expectativa faz com que você se frustre, porque você espera alguma coisa das pessoas e acaba não recebendo, e aí vem a frustração. Então, se desapegue disso, para que você não gaste tempo além do que é necessário, porque é claro, toda relação ela vai consumir o seu tempo, o seu, o meu, ou de qualquer pessoa. Toda relação, seja no trabalho, seja com família, amigos, filhos, toda relação vai gastar, vai consumir seu tempo, vai consumir sua inteligência, vai consumir suas experiências, vai consumir talvez o seu financeiro, né? Mas não invista além, né, daquilo que a relação realmente merece. Porque se for você sentir que o barco está naufragando, que o barco está afundando, então é o momento de você parar, de você dar um basta e dizer, olha, chega, não vou gastar mais meu tempo aqui, porque não vale a pena. Vá por mim, não vale a pena. Então, seja honesto com você e não gaste tempo além daquilo que as relações que você tenha necessitam, tá? Cuide de você, cara. Não se esqueça disso. Outra coisa, não deem ouvido aos pessimistas. Os pessimistas são aquelas pessoas que sempre vão te colocar para baixo, né? Sempre vai dizer, se você falar dos seus planos para esse tipo de pessoa,
ela vai sempre te colocar para baixo, dizendo que nada, isso é bobagem, isso é tolice, você anda vendo filme demais, ou você anda assistindo muito YouTube, cara. Os pessimistas fazem esse tipo de coisa. E os pessimistas te arrastam para baixo, não deixa você voar, não deixa você subir. Elas são mal intencionadas, né? Porque o pessimista pensa que porque ela não conseguiu, você também não vai conseguir. Você não tem capacidade, qualificação o suficiente. Alguns te chamam de burro, né? Alguns dizem que você é burro. E é isso. Então, essas pessoas, quando você estiver conversando com algum amigo, por que que eu coloquei entre aspas? Porque na minha concepção, o amigo ele precisa ter uma relação. O Pablo Marçal uma vez falou uma coisa que eu não esqueci nunca, e eu sempre tive isso também na minha mente, e eu concordo com ele. Ele disse que a pessoa para ser considerada amiga ou amigo, essa pessoa tem que ter passado um perrengue com você. Ela tem que ter chorado com você. Ela tem que ter, sei lá, comido farofa de farinha com você. Ela tem que ter passado alguma coisa, alguma dificuldade juntamente com você, para que ela seja digna de receber esse título, né? Porque eu acho que amizade de verdade é mais do que um título. É como pai. Pai não é só um título. Pai é uma condição, né? Mas se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre isso, é só deixar aqui nos comentários. E aí eu faço um vídeo só sobre esse assunto aí. Valeu? Você não precisa provar nada para ninguém. Esse é mais um ponto, né? É mais um conselho. Por quê? Porque ninguém te deve nada. Logo, você não deve nada a ninguém. Se você é pai e está separado, você tem um dever, que é de cuidar de seu filho ou de sua filha, ou de seus filhos, né? Aí vai entrar alimentação e tudo mais. Coisas que um pai que ama seu filho ou seus filhos tem consciência do que é necessário, né? Eu gostaria de fazer muito mais do que o que eu faço por minha filha e faço com muito prazer. Então eu não preciso ser obrigado a cumprir com o meu dever de pai, né? E ter consciência das necessidades que a minha criança precisa, que a minha criança tem. Então ninguém te deve nada, entenda isso. Não fica chateado se alguém não quiser fazer alguma coisa. Se você pedir alguma coisa para alguém e essa pessoa não quiser fazer, tranquilo. Ela tem o direito de não querer fazer, tá? Da mesma forma, você também não é obrigado a dizer sim para todo mundo o tempo todo. Você também tem o direito a dizer não. E dizer não é libertador, cara. Vá por mim. Você é capaz. Esse é o terceiro ponto. Você é capaz. Convença-se disso, de que você é capaz. Cara, eu tenho a 8ª série do ensino fundamental. Eu não passei disso. Na minha época era muito difícil estudar e trabalhar. Você tinha que optar por um ou pelo outro. Se você fosse filho de alguém que tivesse uma condição razoável, então você podia escolher o estudo, né? Porque comida, roupa e outras coisas os seus pais poderiam prover. Mas no meu caso, e o meu caso era muito comum, né? De pessoas pobres que tinham que utilizar usar seus filhos para ajudar na despesa da casa. Então eu, desde cedo, sempre meti mão na lida, né? Sempre fui para a lida desde cedo. Vender coisa, vender salgado, vender amendoim, etc, etc, para ajudar no sustento da casa. Então eu não tinha a opção de estudar. Se eu parasse para estudar, eu não ia poder ajudar no sustento da casa.
mas eu sempre fui curioso. Eu tenho a capacidade de aprender coisas com muita facilidade. E eu acho que isso foi que me valeu. Deus sempre dá ferramentas a todo mundo para que dê para avançar sem muita dificuldade, né? E eu tenho assim a capacidade de aprender com muita facilidade. Eu aprendo mais praticando, vendo e praticando do que teoricamente, né? Eu aprendo muito mais fazendo, vendo e aplicando. Assim eu aprendo com muita facilidade e isso me rendeu muitos anos de trabalho nas empresas por onde eu passei, porque eu conseguia sempre estar um passo à frente da minha profissão, né, que é auxiliar de serviços gerais, né? Então eu mesmo sendo semi-analfabeto, como sou até hoje, eu me considero muito capaz, muito capaz, essa é a palavra, muito capaz. Então, convença-se disso, que você é capaz, tá? Tem uma frase do Joel J, que ele diz que quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Quem reclama é criança e adulto resolve. Essa frase ficou na minha cabeça e eu quero terminar esse vídeo aqui deixando essa mensagem para vocês. Então, deixa aí seu comentário, né? Se inscreve no canal se esse vídeo te ajudou. Tem mais vídeos aqui no canal. Considere dar uma olhada em cada um para ver se tem alguma coisa neles que possa te ajudar. Eu prometo que vou melhorar o conteúdo. Esses são os primeiros vídeos do retorno e eu espero continuar melhorando cada dia, cada vez mais para poder ajudar vocês, tá bom? Um forte abraço por esse vídeo, meu muito obrigado e até a próxima.